Olá, querido amigo, querida amiga, vocês que estão aí acompanhando o nosso canal Arena Apologética, uma boa noite a todos. Hoje teremos aqui um debate um pouco diferente do padrão que está vindo acontecendo, que é sobre o sábado. O sábado, ele é para a igreja, sim ou não? O sábado, ele é importante para a igreja. O sábado é importante, o segmento do sábado é importante, é aplicável à igreja. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Hoje nós teremos dois grandes apologetas aqui defendendo cada um a sua posição aí, que é antagônica um para com o outro. Vamos lá. Nós temos aqui a grande estreia do Samuel Martins. Hoje vai ser o primeiro debate dele. E ele vem com o posicionamento que a guarda do sábado não é para a igreja, e enquanto o Samuel Pimentel, adventista do sétimo dia, ele defende que a guarda ela é para a igreja. Então, nós temos o antagonismo feito e temos a possibilidade aí de ver o circo pegar fogo. Se você estava esperando aí um debate simplesinho, hoje vocês vão ver que o chicote vai estralar, porque aqui os dois debatedores não vão deixar barato, vão esclarecer esse assunto e deixar esse assunto com todos os pontos amarrados. Os caras estudaram para estar falando aqui hoje. Então, fica tranquilo que hoje você vai sair daqui da Arena Apologética entendendo tudo sobre o assunto. Eu vou explicar aqui, só um momento, eu vou só ver aqui que parece que o Samuel Pimentel está com algum problema. Só um momento, por favor. Bem, eu acho que ele só está dirigindo, daqui a pouco ele já entra aqui. Então, enquanto isso, como ele já conhece todos os processos aqui, então não vai ter dificuldade com relação a ele. Ele chega aqui, já entra, já sabe como é que funciona. Então, o Samuel Martins já está na sala. Eu vou aqui explicar, né, como que vai ser aqui o debate. O debate vai ser o modelo padrão, que será feito a apresentação, 3 blocos de perguntas e considerações finais. Só um momento, pessoal. Só um momento, o pessoal está tendo alguma dificuldade, não sei o que está acontecendo, mas só um momento que já estamos resolvendo aqui. Beleza? Então, enquanto eu vou passando aqui o link para o Samuel, o link novamente para o Samuel e até o Elton Maia tá tendo problema, mas isso acontece. Estou de uma entrevista ao vivo na Globo, e aconteceu a mesma coisa, né? O entrevistado não estava conseguindo entrar. Se isso acontece na Globo, meu amigo, imagine aqui com a gente. Então, pelo que eu estou vendo aí, o Elton Maia já conseguiu entrar. Agora só está faltando o Samuel. Então, eu vou continuar aqui explicando. Elton Maia, vai dando, por favor, atenção ao Samuel Pimentel, por gentileza. Vai acompanhando aí, enquanto explicando aqui o debate, vou fazendo sorteio com o Samuel Martins, beleza?
Então vamos lá, pessoal, para não perder tempo, hein? Vamos lá. Então, o debate será feito em 3 blocos, vai ter apresentação, 3 blocos de perguntas, considerações finais. O modelo padrão que nós temos funciona da seguinte forma. A apresentação, a pessoa vai fazer em 2 minutos, ela vai fazer a pergunta dela em 3 minutos, resposta 5, réplica 5. E as considerações finais, 2 minutos. Será feito o sorteio que eu vou fazer agora, tá? E nós vamos definir quem que vai iniciar cada bloco. Quem é sorteado, automaticamente no bloco seguinte, é o adversário que vai iniciar. Então, cada um vai iniciar um dos blocos, e aí o sorteio que vai definir quem que vai iniciar. Não é permitido fazer tréplica, viu, Samuel Martins? Você é novo, né, no canal, então a explicação é: não pode usar o tempo de pergunta para fazer tréplica. Então, chegou no tempo de pergunta, né, então só pergunte. Agora, no seu momento de resposta, no seu momento de réplica, é um tempo que você tem livre e você falar aquilo que você achar necessário de falar. Beleza? Dentro do seu tempo, você pode falar o que você achar necessário falar. Beleza? Se você, porventura, quer fazer uma reclamação, espera o tempo de passar, levanta a mão e vai te ser dada uma oportunidade fora do tempo do debate para que você possa fazer a reclamação. Não é permitido, em hipótese alguma, que seja interrompido o tempo do seu adversário. Feito isso, infelizmente, terei que punir. Odeio fazer isso, mas sou obrigado, beleza? Se todo mundo respeitar o tempo do outro, vai ser com certeza um debate magnífico. Então, o Arena Apologética deseja aí um ótimo debate para todos. Samuel Pimentel já está na sala. Então, é o seguinte. Vou fazer aqui o sorteio, ok? Então, presta bastante atenção vocês que vão debater. Eu vou fazer o sorteio nesse exato momento para ver quem começa o debate, beleza? Então, vai estar aí na tela o sorteio, a tela do sorteio, e vamos sortear agora. Vamos lá. Tá aí na tela a tela do sorteio, então eu vou sortear agora o nome. Vamos lá. 2 Samuel. Então vamos lá. Fizemos o primeiro sorteio. Samuel Martins começa o primeiro bloco, tá? Aí então Martins e depois o segundo bloco Pimentel. Beleza? Então vamos agora sortear quem vai iniciar o terceiro bloco e aí a gente já entra para o debate. Samuel Martins de novo. Então, Martins inicia o primeiro bloco, o Samuel Pimentel o segundo bloco, o Martins o terceiro e o Samuel as considerações finais. Ok, entendido, feito tudo isso, feito o que nós precisamos aqui para fazer o debate, eu vou chamar a vinheta e aí vamos iniciar o nosso grande debate. Beleza, pessoal? Bora para a vinheta. Boa noite a todos os nossos participantes. Eu gostaria que vocês fechassem o áudio rapidinho. Vou fazer só uma fala aqui com o pessoal do chat e aí nós entramos. Boa noite aí, galera do chat. Gilvan Silva, Francisco Azevedo, Paulo Martins, Ionor,
Adriano Cruz, Ragnar, boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. Hoje, com certeza, teremos um grande debate, um debate de alto nível, com os nossos amigos Samuel Pimentel, adventista do sétimo dia, um dos maiores debatedores aqui adventista que temos no canal, e Samuel Martins com a sua estreia. Samuel Martins, você será o primeiro a fazer a apresentação, claro, você é o nosso estreante. Eu vou colocar na tela, você vai ter 2 minutos para você fazer a sua apresentação. O que eu gostaria de pedir para você é que você fizesse sua apresentação e usasse o seu tempo para apresentar o que você vai defender, né, dentro desse debate e dar uma palhinha para a gente aí da sua defesa. Beleza? O tempo está na tela. Eu vou dar o play aqui e você já pode iniciar. Abre o seu áudio. Fica à vontade. Boa noite a todos, paz e graças a todos, com muita satisfação e felicidade em debater aqui sobre esse tema, um tema que, de certa forma, ele faz parte da minha vida em relação ao início aí do meu ministério no Evangelho. Eu sou membro da Igreja Pentecostal do Deus Vivo, e sou dispensacionalista, então a minha abordagem hermenêutica vai ser mais ou menos nesse sentido, dispensacionalista. Sou estudante de Direito, então a minha inclinação das minhas fundamentações é uma análise jurídica, visto que, na minha perspectiva, a teologia, de forma geral, ela tem toda uma interpretação contextual, cultural, social, sociológica, filosófica, mas eu entendo que, de forma escassa, ela tem aí uma interpretação jurídica sobre os textos bíblicos da lei. Então, de acordo com as minhas pesquisas que eu fiz sobre a interpretação, o contexto jurídico, no que diz respeito ao contexto jurídico, é demonstrado e é possível provar de forma bem evidente e clara que a guarda sabática, ela sim perdeu a sua validade, ela teve a sua validade e a sua vigência, e não foi algo como dentro de um sinédrio, dentro de um debate de sinédrio, que simplesmente existiria uma votação, e entre a votação dentre aqueles homens, membros do sinédrio, eles decidiam, e aí, a partir daquele momento, o mandamento perderia o seu vigor. Não. Perdeu o seu vigor, foi perdendo o seu vigor a partir da morte de Cristo na cruz. Então, o sábado como mandamento, ele perde seu vigor com o tempo, e somente a modificação dele quanto à relação da lei de Deus, somente Deus poderia modificar a sua lei. Ok, Samuel Pimentel, boa noite, abre o seu áudio, você tem aí 2 minutos para fazer a sua apresentação, fique à vontade, o tempo todo você pode começar. Boa noite a todos que estão acompanhando ou que vão acompanhar depois, posteriormente, a esse diálogo, a esse debate, né? Sou adventista, moro na região metropolitana de Curitiba, e vamos dialogar a respeito, mais uma vez, sobre a questão do sábado, né? Penso que podemos dar um enfoque, foi proposto, né? Colossenses 2, que é um texto que sempre vão mencionar. Então, se você conversar com 10 pessoas que têm um posicionamento contrário, em algum momento do diálogo, todas as 10 pessoas vão sacar lá Colossenses 2:16 como uma possível evidência de que a guarda do sábado não é mais necessária em nossos dias, né? Então, as nossas perguntas e as nossas afirmações, as minhas, né, estarão baseadas ali em Colossenses, porque se a gente constatar ao final deste diálogo que o texto de Colossenses 2:16, ele não está invalidando o sábado, não trabalha contra a continuidade do sábado, sendo este um dos textos preferidos por todos aqueles que vão se posicionar contra o sábado, aí a gente coloca sim que todos têm que colocar para os demais textos que possam querer apresentar, né, um pezinho atrás, pensar melhor antes de apresentação desse texto. Então, penso que esse diálogo é bastante interessante, bastante importante, a gente compreender o que está sendo dito sobre o tema em Colossenses,
principalmente no capítulo 2, verso 16. Ok. Então, foi a apresentação aí dos nossos debatedores. Antes da gente entrar agora na parte de perguntas. O meu áudio está ruim? Tá ruim aí, ô, pessoal, o meu áudio? Por enquanto, está perfeito. Então não sei. Ô, Giovana, não sei do que você está falando. Não pode ser que deu algum problema aí por causa do áudio do pessoal que está aberto, às vezes pode ter sido, tá? Mas valeu aí pela dica. Josiel Pereira, Guerreiro Pacífico. Lembrando que o Superchat está ativo, tá? As perguntas feitas no Superchat eu vou selecionar e colocar no final para ambos, né? Aí vocês forem fazer pergunta no Superchat, o que vocês fazem? Escreve o nome da pessoa para quem que você está direcionando, aí você vai ter que falar se é para o Martins ou se é para o Pimentel. E aí vocês colocam a pergunta, qual a pergunta que vocês querem fazer, manda no Superchat, no final eu vou colocar para eles responderem. Beleza? Vamos combinar assim, que aí não perde a linha de raciocínio aí dos nossos debatedores. Nesse exato momento, então, é isso. A princípio, vamos iniciar então o nosso grande debate. Como nós fizemos aqui o sorteio, primeiro a fazer a pergunta. Opa, Samuel Pimentel caiu. Enquanto ele não volta, eu vou... Welton, me ajuda aí. O Samuel Pimentel chegando, você põe aí na tela. Então, eu vou dar um aviso aqui, que é o seguinte. Hoje, né, nós estamos falando aqui sobre o sábado, mas nós temos aí uma sequência grande de grandes debates que vão ser feitos aqui no canal. O Samuel Pimentel acho que já voltou, então eu vou deixar para dar o recado depois. Samuel Martins, você tem aí 3 minutos para você fazer a sua primeira pergunta. O tempo já vai estar aqui na tela. Pode começar. Fica à vontade, abre o seu canal, abre o seu áudio, fica à vontade. A primeira pergunta é a seguinte: como poderia o sábado, essa palavra sábado ela ocorre 11 vezes no plural, dentro do Novo Testamento, como poderia o sábado ser válido para a igreja se o apóstolo Paulo se utiliza do termo grego skia, que significa sombra, o mesmo para as alegorias da caverna, indicando que a realidade, aí Hebreus capítulo 10, versículo 1 também o apóstolo Paulo se utiliza do mesmo termo, dando o sentido de acabar, envelhecer, decair no seu uso, ou seja, se tornar inválido. Então, o nobre aí, irmão Samuel Pimentel, entendeu a minha pergunta? Entendeu a pergunta, Samuel? Tá fechado o áudio aqui. Samuel, você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Beleza. Só isso então? Fechou, Martins? Beleza. Samuel Pimentel, você tem aí 5 minutos para fazer a sua resposta. Eu vou só dar um aviso aqui. Eu vou deixar sempre vocês na tela. Quando tiver faltando 1 minuto, eu ponho um relógio, tá? E quando tiver faltando segundos, aí o relógio vai ficar dessa forma que está agora. Beleza? Então, vocês podem... 5 minutos é bastante tempo, dá para falar bastante coisa. Vai lá, Samuel Pimentel, você tem 5 minutos. A respeito do uso do que Paulo faz de sombras, né? Isso não invalida a questão da guarda do sábado, né? A ideia de sombra é a ideia de uma coisa que não tem uma finalidade em si mesma, algo que não tem finalidade em si mesmo. Então, ele é algo que vai, digamos, apontar para outro. Neste sentido, até nós, seres humanos, nós somos sombras também, no sentido de que nós não, o apóstolo Paulo vai escrever, né, a Gálatas, dizendo assim,
já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele está se inutilizando para que o Cristo seja destacado. Então todos os ensinos, seja a questão de sábado, seja a questão dos mandamentos, seja a questão da prática da igreja, tudo, ele não tem um valor nele mesmo. A gente poderia até dizer que essa ideia de que o sábado, os dias de festa, são sombras, isso pode ser atribuído à totalidade dos ensinos. Por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia tem um fim em si mesmo? Não, ela não tem um fim em si mesmo. O falar em línguas tem um fim em si mesmo? Não tem um fim em si mesmo. São todas coisas que vão apontar para Cristo. Então, na prática da religião, quando você deixa o Cristo de lado, mas continua na prática, só na prática das coisas, nós estamos cometendo erros, né? Nós estamos em erro. Veja, a mesma ideia que o apóstolo Paulo trabalha chamando como sombras, ali com respeito ao sábado, Isaías, ele trabalhou também no capítulo 1, né? Ele vai trabalhar essa mesma ideia. Deixa eu localizar aqui o texto de Isaías 1, onde ele vai estar trabalhando essa mesma ideia de que a prática das coisas sem haver Cristo, sem Deus no coração, tudo isso é inútil. Ele vai dizer assim, verso 11, né? O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. O que eu li aqui? Estou lendo aqui Isaías 1:11. Então, o que o texto está dizendo? Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Daí a gente pode se perguntar, ok, Deus está dizendo que ele não quer o sacrifício, mas quem foi que solicitou, quem foi que pediu o sacrifício? Foi o próprio Deus. Mais à frente ele vai dizer assim: estou farto de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Então, que linguagem é essa? Não foi o próprio Deus que solicitou todas essas ações? Por que agora ele está enjoado? Eu estou lendo hoje na tradução, na linguagem de hoje. Verso 12. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todos esse corre-corre do pátio e no templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Veja que definição forte ele vai fazer aqui. Estou lendo Isaías 1:13 agora, né? Não suporto. O que Deus não suporta? As festas da lua nova, os sábados e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Então, veja, há uma sequência de coisas que Deus está falando ali com pesadas palavras como: eu estou enojado, não suporto mais tudo isso. Agora, se a gente fosse se ater apenas para a lista das coisas que Deus está demonstrando desprezo ali, e se a gente fosse procurar a origem dessas coisas, quem que orientou o povo a praticar estas ações, a gente ia ter na origem desta busca o próprio Deus. Então, como que pode? Deus, ele é temperamental, num momento ele pede, depois ele diz que tem nojo dessas práticas. É evidente que quando Deus pede determinadas práticas, ele não quer simplesmente demonstrações exteriores. Essas práticas, elas têm valor se forem a manifestação de um coração sincero que foi transformado. Então, essas ações ganham valor, não nelas mesmas. Então, aqui a gente pode dizer, alguém poderia dizer, Isaías aqui está condenando o sábado em si? É evidente que não. O que ele está condenando é a prática, e a gente pode ser extensivo. Qualquer prática, sem que seja motivada por Deus, é algo que Deus está desprezando, né? É isso que falamos. Ok. Abre o seu áudio, Samuel Martins. Você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade. Bom, a minha pergunta ela foi simplesmente em relação à palavra sombra, a sombra aplicada dentro do contexto aqui de Colossenses capítulo 2, que, de forma clara, o apóstolo Paulo, quando ele se utiliza da palavra esquia em grego, existe 7 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Todas elas indicam uma ideia negativa a qual está sendo atribuída.
para a lei, para um mandamento, para uma ordenança, ou algo desse aspecto, ela traz uma conotação de acabar, de envelhecer, de mudar, de ser ali alterada, ser modificada, correto? Por quê? Porque o texto é bastante claro. Eu vou já comentar sobre o que o Samuel Pimentel expôs em Isaías, que aí eu não entendi direito, com todo respeito, eu discordo da resposta dele, que, ao meu ver, não foi uma resposta de acordo com a minha pergunta, porque ele já pulou para Isaías. Eu nem sequer perguntei nada de Isaías. Perguntei de Colossenses. Primeiro, que Isaías, capítulo 1, não fala nada de sombra, se aplicando às festas, nada disso. Ali, o contexto é totalmente diferente do contexto de Colossenses capítulo 2. O contexto de Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo simplesmente está tratando de um ensino falso, certo? Pendurados aí com influências judaicas, filosóficas e sincretismo. Então, está havendo esses ensinamentos para a igreja, certo? Que não devem ocorrer, porque são coisas associadas em relação ao sincretismo, são relacionadas à vaidade, ao bel prazer aqui que o apóstolo Paulo fala, com pretexto de humildade. Ou seja, tem uma aparência boa, mas não é. E quanto às questões de sombra das coisas futuras, o apóstolo Paulo está se tratando aqui a Colossenses capítulo 2, versículo 16. Por quê? Colossenses capítulo 2 é uma conclusão, portanto, ninguém vos julgue, a conjunção aqui, portanto. Então, o portanto aqui vai dar o desfecho do contexto anterior. O que diz o contexto anterior? Vai trabalhar em dizer que os seus seguidores, os seguidores de Cristo, eles não estavam mais inclinados com a ideia aí de ter que ser circuncidado, certo? Em Cristo não existe circuncisão nem circuncisão, e no batismo houve aí a circuncisão do seu coração. Então, ele vai demonstrando os aspectos a qual está sendo abordado dentro da igreja de Colosso. E na igreja de Colosso, embora a igreja de Colosso ali era numa cidade da Frígia, era uma cidade em que ela tinha uma ligação muito íntima com a igreja de Éfeso, com a cidade de Éfeso, que ali Éfeso já era uma cidade grega, que tinha ali dentro a deusa Artemis e tudo mais. Então, era uma intimidade muito grande no que diz respeito a ensinamentos teológicos ali enviados para aquelas igrejas. Como é que eu posso demonstrar isso? O apóstolo Paulo, quando ele envia essa carta de Colossenses, para combater essas heresias, tanto judaicas como místicas e filosóficas, ele trabalha nesse mesmo dia com a finalidade de escrever tanto Colossenses como Efésios para as mesmas igrejas, passando por elas. Por quê? Porque se tinha essa finalidade as cartas. Lá em Colossenses capítulo 4, quem leva as cartas, o apóstolo Paulo estando preso em Roma, na casa dele, em domicílio ali, preso em domicílio, ele vai trabalhar na ideia de que Tico leva a ele que a igreja de Colosso quanto a igreja de Efésios estavam sendo atacada e influenciada por determinados ensinos que não parecia mais válidos, legítimos para o uso da igreja. Então, Colossenses capítulo 4 demonstra, e versículo 7 demonstra quem foi que levou essa carta. E no versículo 16 vai demonstrar que a mesma carta também passou por Laodiceia, pela igreja de Laodiceia. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 21, também vai demonstrar que Efésios passa também pelas outras igrejas, Colossenses, Efésios e Laodiceias. Então, essa carta tinha uma finalidade para combater aí essas influências dessas religiões. Por quê? Porque nesse período aqui, era uma era aí no ano 62, helenístico, então tinha muito essa pluralidade de religiões e ensinos. Ok. Samuel Pimentel, você tem aí 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta do primeiro bloco. Fica à vontade, abre o seu áudio, pode começar. Dificilmente alguém que tenha participado de uma discussão, seja em grupo de WhatsApp, seja um debate, seja
conversando com alguém sobre a questão sábado, né, o tema sábado, que a pessoa tenha um posicionamento contrário à guarda do sábado e à permanência dele até nossos dias, né, como é mandamento de Deus, dificilmente a pessoa não vai ter feito já uso desse texto de Colossenses, né? Ouvindo de longe, deste lado de cá, né? Do lado de quem recebe os questionamentos, do lado de quem é questionado, a impressão que eu tenho é que vocês gostam muito de Colossenses 2,16, né? A pergunta seria a respeito do livro de Colossenses. Na sua opinião, né? Você falou, comentou aí, fez uma pesquisa para esse nosso diálogo, gosta do tema, deve ter conversado já com alguns adventistas ou outras pessoas, passando o seu posicionamento a respeito deste tema. Na sua opinião, qual é o papel do livro de Colossenses para a compreensão deste tema, que é o sábado? Você acha que ele tem um papel de coadjuvante? Ele vai influenciar muito pouco na questão da compreensão sobre o tema sábado? Ele tem um papel assim mediano, né? Ele, somado com outros textos, outros livros, outras declarações do próprio Paulo, em outros, a gente juntando tudo, na somatória, ele passa a ser relevante, ou o livro de Colossenses, ele é, por si só, capaz de trazer a orientação para que as pessoas, digamos assim, estejam obedecendo à verdadeira vontade de Deus com respeito a este tema. Vocês entenderam a pergunta? Qual é o papel do livro de Colossenses no estudo, né, do tema sábado? Beleza, Martim, você conseguiu entender? Tranquilo? Então você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, pode começar. Tá. Qual é a finalidade do livro de Colossenses em relação à guarda do sábado? Basicamente, essa é a pergunta. Então, assim, eu vou já responder essa pergunta, voltando à continuidade da minha pergunta anterior. Assim, quando o apóstolo Paulo ele trabalha com as cartas de Colossenses e Efésios, ele envia juntas, certo? A ideia era que as cartas elas circulassem por essas cidades, em ambos ensinamentos, e existe um paralelismo, podem ler, Colossenses, a carta da Epístola de Colossenses com a Epístola de Efésios juntas, elas têm um paralelismo de palavras e ensinamentos e de contexto e de perícopes. Então, quando o apóstolo Paulo ele trabalha com essa finalidade da carta em relação ao contexto do capítulo 16, ele trabalha aqui com o termo xerógrafo, no versículo 14. Aqui é um documento que, na perspectiva grega, era um ato de dívida, era o credor cobrando do devedor. Então, aquele documento, aqui vem dogmasim, ordenanças, foi cravado na cruz. Existe esse paralelismo com Efésios capítulo 2, versículo 15, que dentro do mesmo contexto, o apóstolo Paulo vai demonstrar que para ambos os povos, gentio e judeu, ser um só em Cristo, ele teve que abolir. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 15. Abolir a lei que consistia, a lei do mandamento que consistia em ordenança. Então, o apóstolo Paulo, no ensinamento aqui, ele é muito claro. Ao meu ver, Efésios capítulo 2, versículo 15, levando em consideração o pano de fundo cultural da igreja de Efésios, que era uma igreja extremamente grega, o que acontece aqui? Então, como aquela perspectiva cultural jurídica do direito grego da época, desse mesmo ano de 62, Éfeso tratava a palavra nomos, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 15, como um costume. Também tem o seu sentido, o seu significado, um costume, não necessariamente a lei toda, entendeu? Não a sua lei na sua amplitude, mas também relacionado ao costume daquele povo, daquela nação, daquela classe social e etc. Então, a palavra nomos também se relaciona a isso. Ao meu ver, Efésios capítulo 2, versículo 15, está trabalhando ali aqueles costumes que tratavam de forma como ordenanças, que separavam judeus e gregos. Colossenses 2,16 vai demonstrar quais são esses costumes. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa do dia de festa ou da lua nova, mas ou dos sábados, que são sobre as coisas futuras. Isso são costumes ritualísticos judaicos, são costumes, entendeu? E o apóstolo Paulo se utiliza do termo sombra, fazendo aí uma analogia, levando em consideração
a filosofia da época que estava aí influenciando a filosofia platônica. Ele faz uma analogia tirando do termo da analogia do mito da caverna, de Platão. Então, ele se utiliza nesse sentido e em todas as 7 ocorrências que a palavra sombra é citada no Novo Testamento. Nenhuma delas é no sentido positivo, seja para lei ou para mandamentos, é semente negativa. Em que sentido? Indicando acabando, essa lei sendo acabada, envelhecendo, decaindo, se finalizando, ou seja, sendo inválida com o tempo. Por quê? Porque o sábado ele se cumpre em Cristo. Então, a finalidade de Colossenses, de forma geral, com Efésios, é doutrinar ali a igreja e combater a falsa doutrina que estava sendo influenciada naquela igreja. Demonstrando o quê? Que Cristo era predominante sobre tudo, sobre todas as pessoas, demonstrando a maravilhosa e poderosa criação de Cristo e demonstrando como Cristo era tão poderoso, como Deus, como divino, ao ponto de ter o poder de salvar as pessoas dos seus pecados, tirando ela do reino das trevas, levando ela para o reino do seu amor, para o reino da luz. Então, toda a epístola de Colossenses também vai demonstrar como estava o apóstolo Paulo aprisionado em Roma. Então, a predominância aqui é Cristo, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita-servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo diz o quê? Cristo é a tipificação do tipo. Qual é o tipo? O sábado. No seu descanso, redenção e libertação. E lá que o irmão falou de Romanos, que o apóstolo Paulo citou, que todos nós somos um tipo de sombra, que Cristo vive em mim, nada disso diz no texto, não sequer diz sombra, entendeu? Nada disso. E volta a dizer, de forma que a finalidade de Colossenses é combater as falsas doutrinas, demonstrando quem era Cristo em sua predominância. Ok. Samuel Pimentel, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Abre o seu áudio, fica à vontade. Na leitura do Novo Testamento, é essencial que a pessoa compreenda o que ela está lendo, né? Qual é o material primário que eu estou lendo. Por exemplo, Colossenses. O livro de Colossenses é uma carta essencialmente evangelística? Não, não é. Porque você consegue entender assim, que quando você começa a fazer a leitura do livro, é um livro escrito para quem já foi evangelizado? Para quem já aceitou o evangelho? Então, o papel da carta não é este que os irmãos propõem muitas vezes. Por exemplo, se você vai, vamos dizer assim, nós estamos falando sobre a continuidade do sábado, você abre lá em Colossenses, aqui está aprovado. Não, qual a base escriturística para não ter a continuidade do sábado, né? Alguns podem pensar, daí vai citar assim, eu vou citar Colossenses 2,16. Não, a finalidade do livro não foi para este propósito. Vejam, eu separei aqui alguns textos do próprio livro de Colossenses. Na sua introdução, no 1,6, o escritor vai dizer assim, que já chegou a vós, o que já chegou a eles? O evangelho. Então, o próprio livro está reconhecendo que não é proposta do livro evangelizar. Já chegou a eles o evangelho. Como também em todo mundo. Você consegue perceber essa frase aqui? E o impacto que ela deve ter na nossa compreensão sobre este tema? O texto está se revelando, você já foi evangelizado. O evangelho já chegou até vocês, assim como já chegou a todo mundo. Então, não é uma carta com o propósito de dizer assim, não é mais necessário o sábado. Ele não está trabalhando isso aqui. Depois, ele vai dizer mais à frente, no capítulo 2, verso 7, arraigai-vos, vou ler ainda o 2, 5 e 6, né? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-se e vendo a vossa ordem em firmeza na fé em Cristo. Então, aqui ele diz assim, como que está a igreja? Está arraigada, está organizada, está com a sua fé em Cristo, está tudo ok com a igreja ali. Daí o verso, na continuidade, Colossenses 2,6 vai dizer assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, veja, eles receberam o Senhor,
e devem continuar. Veja aqui, perceba essa parte. A proposta da carta, diferente da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas tinha como propósito introduzir mudanças, porque a igreja tinha se apostatado. Colossenses não tem este propósito de introduzir mudanças, porque ele diz assim, ó, vendo a vossa ordem e firmeza, né, no verso 6, assim como recebestes a Cristo, andai nele. Então ele está exortando a manter-se da forma que eles estavam ali. Mais no verso 7, né, Colossenses 2:7, arraigado e sobre ele edificado, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Vejam, a carta, ela não tem como propósito ensinar. O irmão, ele vai querer ensinar a guarda do sábado usando Colossenses. Só que Paulo repreende essa atitude do irmão, por quê? Porque quando Paulo escreve, ele fala assim, ó, assim como fostes ensinado. Então, eles já estavam ensinados. Ao contrário de nós, ao contrário do leitor moderno, quando vai se deparar com Colossenses, às vezes não há estrutura na mente da pessoa e ela não compreende o tema sábado. Porque se a gente retroceder ao Velho Testamento, a gente vai perceber que qual é o papel do sábado? É diferenciar um Deus que é criador de deuses que são objeto, que são feitos de metal, que são feitos de madeira, que são feitos de barro. Então, o sábado é memorial da criação. É para fazer essa diferenciação. O que Colossenses está trabalhando? Ele está trabalhando ao contrário do que o irmão vai defender, ele está trabalhando a essência do sábado, que é o Criador em primeiro lugar. E o irmão não soube fazer a conexão entre o que Isaías fala e o que Colossenses fala sobre a questão do sábado, porque não existe a palavra sombra, mas o conceito é o mesmo, a prática da religiosidade, né? As ações externas sem a influência de Deus no coração não tem valor nenhum, quer seja em Colossenses ou em Isaías. Ok. Agora é o nosso... O Pimentel agora acabou de fazer a sua réplica, né? Então nós vamos agora para o nosso segundo bloco. Antes disso, eu quero agradecer a todos aí que estão no chat. Leonardo Andrade, professor Leonardo Andrade, grande prazer tê-lo aí. Marcela Tafona, o Wellington Pereira chegou, século 21, Raimundo Nonato, boa noite a todos aí que estão chegando. Boa noite a todos que estão chegando aí, compartilhe, ora, não se esqueça de dar o like. Como nós havíamos sorteado, quem vai iniciar perguntando agora o segundo bloco é o Pimentel, tá certo? Então você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, fica à vontade. A pergunta está dentro do 3,16, né? Nós poderíamos perguntar assim, a lista que ele vai fazer ali, Colossenses 2,16, por quanto ninguém vos julgue, ele vai citar assim, comer, beber, dias santos, lua nova e sábado. Então ele faz uma lista aqui, né? Nós poderíamos dizer assim, essa lista aqui, essa lista que ele está fazendo, que ele está apresentando aqui, é uma lista, assim, exemplificativa ou é exaustiva? Nós poderíamos fazer, por exemplo, um paralelo, né? Poderíamos parafrasear a ideia extraída aqui em Colossenses 2,16. Poderíamos parafrasear da seguinte maneira, vou ler aqui uma lista que eu formulei, né? Baseado em Colossenses. E você vai me dizer se isto é possível ou não a gente fazer quando está fazendo a interpretação do texto, ok? Então, vou ler aqui a minha listinha, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino, né? Aqui estou, na verdade, estava lendo aqui a listinha em cima. Portanto, ninguém vos julgue pelo pregar o evangelho ou pelo falar em línguas. Vou repetir, estou fazendo uma paráfrase, né, do que é tirado de Colossenses para ver se isso é possível ou não.
Portanto, ninguém vos julgue pelo pregar o evangelho, ou falar em línguas, pelo profetizar, ou pelo ajudar os pobres, ou ser martirizado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então eu fiz aqui uma mistura, podemos dizer, entre ideias, a ideia extraída de Colossenses. Por quê? Porque lá eu tenho o entendimento que a ideia de ser sombra seria algo que não tem um fim, uma finalidade em si mesmo, mas que vai apontar para o fim específico, que é Cristo. Então, essas ações que são tiradas lá de Coríntios, né, que Paulo está também escrevendo aos Coríntios, e parece que também não são boas por si só. É possível fazer essa comparação ou não? Onde estaria o erro se alguém fizer esse tipo de interpretação? Portanto, ninguém vos julgue pelo pregar o evangelho, falar em línguas, profetizar, ajudar os pobres, que tudo isso é só sombra, e o corpo mesmo é Cristo. O que você acha? É possível ou não a gente fazer esse tipo de analogia com o texto de Colossenses? Entendeu a pergunta, Martins? Abre o seu áudio. Bom, Você entendeu a pergunta? sim. Pode começar 5 minutos. Bom, com todo respeito ao irmão, mas ao meu ver, o texto que ele utilizou aí para tentar conectar com o texto de Colossenses não tem absolutamente nada a ver. Ele fez até uma adaptação baseada no achismo, como se estivesse lá, portanto, ninguém vos julgue. Ao meu ver, como qualquer outra pessoa que entende o que é uma falácia da falsa analogia, isso é uma clara e evidente falácia da falsa analogia, entendeu? Ele faz uma analogia sobre algo que absolutamente não tem nada a ver em contexto, em texto, em sujeito, em oração, nada a ver. Nem a palavra aparece lá, como ele bem falou, ele que adaptou. Então, é totalmente aí também uma composição da falácia do Red Rank, onde você está debatendo um tema e já pula para um texto, para algum assunto que não tem absolutamente também nada a ver. Absolutamente nada a ver. O texto que ele utilizou e que ele quer conectar com o Colossenses, pode ler lá, não fala nem de sábado, não fala nada sobre isso, não fala absolutamente nada. Então isso é uma falácia, ao meu ver, com todo o respeito ao irmão, em relação ao argumento dele, não à pessoa dele. Eu quero aqui destacar o texto que ele utilizou de Isaías, capítulo 1, versículo 11, eu quero ler um negócio, uma situação interessante. Isaías, capítulo 1, que ele deu uma pulada, né, no versículo 14, ele disse assim, ó, as vossas festas da lua nova em minha alma já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Aí no versículo 13, não tragais mais ofertas de rebalde, incenso para mim, abominação é. Também as festas, plural, da lua nova e dos sábados, e a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade. Aqui o texto mostra de prova clara, evidente, incontestável e indubitável que o sábado tem a sua natureza cerimonialística. Por quê? Porque Levítico capítulo 23, versículo 3, é prova clara que a natureza do sábado, do mandamento sábado, ele era o único solene dentre os 10 mandamentos. Era o único. Ele é o único como festa. Isaías capítulo 1, versículo 13, que ele pulou, demonstra de forma clara que ele é um tipo de festa, certo? Então, vamos lá. O que acontece? O texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16, também não tem nada a ver com Isaías capítulo 1, que ele citou lá. Como eu falei, ele tenta aqui adaptar uma ideia em que não tem lá, é um contexto totalmente diferente. Em nenhum momento eu disse outra falácia do espantalho, em nenhum momento eu disse que a finalidade de Colossenses era evangelizar. Em nenhum momento eu disse combater doutrinas, ou falsas doutrinas, que estavam tentando influenciar na igreja. Isso aqui é evidente, qualquer pessoa que lê o capítulo 2 todo vai demonstrar de forma clara. E o apóstolo Paulo, no finalzinho do último versículo, o penúltimo versículo aqui, no versículo 22, ele diz que essas ordenanças, se pois estáis mortos com Cristo quanto ao remendo do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como vivesse do mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem do uso, perecem pelo uso, segundo o preceito de doutrinas de homens. Veja, perece pelo uso. Então, todo esse ritualístico, toda essa regra didática, dialética, ritualística, ela perece pelo uso do tempo. Por quê? Porque Cristo
é prefigurado nessas festas? Cristo é prefigurado nessas regras cerimoniais, como é o sábado, nessas regras solenes, como o texto de forma bastante clara demonstra que o sábado também é solene. Então, essas regras, essas em específico o sábado, ele se cumpre em Cristo. De que maneira o sábado se cumpre em Cristo? O sábado tem como característica, em sua natureza, demonstrar a libertação do povo, a redenção do povo de ser salvo lá do povo do Egito e ser liberto pelo aquele povo preso ali na mão dos egípcios. E a criação em Cristo. Veja bem, eu inicialmente disse que somente Deus pode modificar a sua lei. Então, Efésios capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo fala de forma clara o que é essa metáfora aqui no versículo 14, que ele vai falar, riscado a cédula que era contra nós, xerógrafo, no grego. Isso aqui, lá na cruz tinha um documento lá de dívida que Cristo foi lá e rasgou? Não, é uma metáfora que se relacionada ao quê? Efésios capítulo 2, versículo 15. A lei dos mandamentos que constituem a ordenança. Então, ao meu ver, e que leis são essas? Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo ensina a igreja e diz, sábados, festas, luas novas são sombras, apontavam para Cristo. E daqui a pouco eu vou esmiuçar melhor a característica de como o sábado ele tinha esse apontamento para Cristo. E repito, sombra em nenhum momento é utilizada na Bíblia para a lei de uma forma positiva, como se ela fosse ali continuar cevada. Pelo contrário, acabar, envelhecer e caducidar. Ok. Samuel Pimentel, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Abre o seu áudio, fica à vontade, pode começar. Seu áudio está fechado. Pode começar. Agora eu vou ousar transmitir um ensinamento, né? Quem quiser, anote aí com a caneta para nunca mais esquecer. Quem quiser, o verdadeiro estudante da palavra de Deus nunca pode dizer que um texto não tem nada a ver com outro. Nunca deve dizer isso. Porque toda palavra é divinamente inspirada. Eu posso não ter a capacidade de fazer a conexão, mas dizer que determinado texto não tem nada a ver com o outro, isso aí é uma frase. Quer dizer, então você está acima do intérprete superior, que é o Espírito Santo? Ele organizou tudo. Daí você está dizendo que um tema não tem nada a ver com o outro? Então você deve pensar assim, eu não sou capaz de fazer essa conexão. Aí é válido. É possível que eu abra em Gênesis no capítulo 1, eu abra em Apocalipse e eu não consigo fazer determinada conexão. Porque se a pessoa tiver a grandeza, e talvez nenhum ser humano tenha, ele consegue conectar toda a palavra, porque toda ela está interligada entre si. Não há contradição na palavra, para que eu possa dizer assim, isso aí não tem nada a ver. Agora eu vou ampliar um pouquinho para você. Qual é a conexão que a gente tem que fazer? O que Colossenses está trabalhando? Ele está trabalhando práticas que por si só são boas, porém são insuficientes para a salvação. Vou repetir. O que o apóstolo Paulo está trabalhando em Colossenses 2? Ele está trabalhando práticas que por si só são boas, porém é insuficiente para a salvação. Porque quando ele diz, ninguém julgue, ele está falando sobre você estar perdido ou você estar salvo. A ideia de julgamento quer posicionar a pessoa que está sendo julgado num patamar de salvação ou condenação. Então, neste contexto, para que eu seja salvo, para que eu seja condenado, as práticas externas, como a guarda do sábado, a prática de alimento, isso não é suficiente. Eu tenho que ter Jesus. E qual é a conexão que você não conseguiu acompanhar o raciocínio e disse que não tem nada a ver entre Colossenses e o texto de 1 Coríntios, quando ele fala sobre amor? A conexão é que ambos os textos estão falando de coisas boas. A guarda do sábado é uma coisa boa, só que não é suficiente para a salvação. E é isso que ele está falando. Ninguém julgue que você vai ser salvo por guardar. É isso que ele está falando. Então a gente pode sim parafrasear com Coríntios quando ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, isso é coisa boa? É suficiente para a salvação? Não é. É essa conexão que você não conseguiu fazer. Qual é a conexão que você não conseguiu fazer com o texto? Aqui Paulo, ainda que eu tivesse o dom de profecia,
ter o dom de profecia é coisa boa? Sim, é coisa boa. E ele trabalha em 1 Coríntios dizendo que é suficiente para a salvação? Não é suficiente para a salvação. Quando ele diz, ninguém vos julgue, o resultado desse julgamento é salvo ou perdido. E neste quesito, o sábado não entra. Neste quesito, comer ou não comer não entra. Neste quesito, entra o teu relacionamento com Deus. Mas é evidente que se você tiver um relacionamento com Deus, deste relacionamento surgirão frutos. Frutos, entendeu? Então o texto ele vai dizer isso. Aqui também em 1 Coríntios, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, isso, nós estamos vivendo em tempo de pandemia, pessoas estão com as geladeiras vazias, estão passando fome. Distribuir alimento é coisa boa? É uma coisa boa. Alguém consegue taxar a ação de eu tenho uma fortuna, eu distribuo toda a minha fortuna para alimentar pobres. Isso é uma coisa boa ou não? Isso é uma coisa boa. Então eu tenho que comparar a guarda do sábado no texto de Colossenses, é uma ação boa. Só que é insuficiente se eu estiver pensando em praticar essa ação e, como resultado dela, ter salvação. Isso não é possível. Assim como Paulo está trabalhando aqui, ó. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que me entregasse o corpo, né, para ser queimado, não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Então, esta é a conexão. O que, quando a gente lê a lista de Colossenses, a gente tem que identificar ali ações boas. Ações boas. Só que boas se forem resultado de uma ação de Deus em nossa vida. Se forem sem Deus no coração, são insuficientes. Essa conexão que você não conseguiu fazer. Ok. Samuel Martins, eu sei que está com desejo de fazer aquela tréplica, mas não pode. Então, se acalme. Eu quero dar uma boa noite ao José Ferreira, ao Raimundo Nonato eu já tinha visto aqui, Marcelo Altafona também já tinha visto, eu vi uma outra pessoa aqui, o Júnior Silva, boa noite. Paulo Alexandre, parceiro, prazer aí, sejam bem-vindos. Eu tinha visto um outro nome aqui, Jarlan Reis, boa noite aí, viu? Sejam todos bem-vindos, não esqueça de deixar o like. Então, se você tiver alguma coisa para falar, Samuel Martins, deixe para a sua réplica. Agora, no momento, você vai ter 3 minutos para fazer a sua pergunta, fica à vontade, pode fazer. Irmão Pimentel, assim, me corrija se eu estiver errado, mas como poderia o sábado ser um mandamento solene, festivo, o único dentre os 10 mandamentos restringido pelo próprio Deus em classe de cumprimento, as cláusulas do 4º mandamento, e fora que eu vou demonstrar que é uma prova que somente Deus pode modificar a sua lei. Ali o 4º mandamento foi modificado quando foi quebrado as primeiras tábuas, e a própria quebra das primeiras tábuas, só contextualizando, tá, irmão Naldo? A própria quebra das primeiras tábuas, pela perspectiva judaica, ali da Mishnah, é demonstrado que a quebra em si, a partir do costume do direito hebreu, é um sinal de que ali Moisés está abolindo os 10 mandamentos. Óbvio, não no sentido de invalidar todos os mandamentos, mas ele está abolindo ali o direito positivo nas tábuas, porque ali eu creio que existia ali o direito verbal, oral ali, que era colocado e ensinado por Deus antes das tábuas. Então, levando em consideração todo esse contexto, como pode somente o sábado sendo solene dentro do 10 mandamentos, sendo o único restringido dentro do 10 mandamentos, sendo ele o único mostrado em Efésios, ou em Isaías capítulo 1, versículo 13, Amós, Amós capítulo 8, versículo 5, Oséias 2, 13, Isaías 1, 13 e Levítico 23, 3, provando que ele tem natureza solene, festivo, ou seja, cerimonial. Para mim isso é cerimonial como qualquer outra pessoa que analisa o mandamento como natureza jurídica. Então ele tem um cerimonialismo. Então a pergunta, repito novamente,
como pode o sábado ter todas essas características, solene, festividade, solenidade, o único restritivo dentro dos mandamentos, que foi restringido somente uma classe de pessoa, como todas essas características demonstram ele sendo solene e cerimonial, como ele, com todas essas características, não se cumpriu em Cristo. Como não se cumpriu em Cristo? Porque Efésios capítulo 2, ou capítulo 2, versículo 16, demonstra de forma clara: dentre todos os dias festivos e ritualísticos, está ali o sábado junto. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Conseguiu compreender, Samuel? Beleza, então você tem 5 minutos, pode abrir o seu áudio e ficar à vontade. Veja, Jesus ele vai falar a respeito do sábado, né? Qual seria o papel do sábado na religião, no relacionamento dele com Deus? O sábado ele foi feito para o homem. Então, Marcos, texto conhecido, né, vai dizer que o sábado foi feito para o homem. Então, o texto ele está nitidamente retrocedendo a existência do sábado, o mesmo sábado que estava sendo discutido ali. Perceba que ali nós temos uma religião, uma discussão sobre guardar ou não guardar, maneiras de se guardar, por que fazem, por que não fazem, estão transgredindo, não estão transgredindo. E neste contexto de um sábado, que é um contexto de reconhecer como o dia do Senhor, e a maneira de se praticar esta guarda, neste contexto, ele retrocede e diz assim, foi feito para o homem. Então, Deus fez para o homem. Então, ele tem aspectos cerimoniais, aspectos morais, sim, eles somos os dois. Aonde a gente vai ver os aspectos morais no mandamento? Vai ver a partir do momento que Deus se manifesta. Deus, ele é o Deus da moral, né? Ele é que vai determinar quem que vai, digamos assim, quem que vai desenvolver a cartilha do que é ou não é moral, é Deus. Então, nós reconhecemos que 10 dos 9 mandamentos são morais e um não. Só que Deus ele está reconhecendo que os 10 são morais. Ele tem esse aspecto moral. Como que ele se torna moral? A partir do momento que Deus se manifesta a sua vontade, né? Se um pai disser dar uma ordem para o seu filho, a ordem que o pai deu é uma questão moral. Porque ele vai, a partir do momento que se torna conhecedor desta ordem, obedecer ou não. Fazer ou não a vontade do pai. Então, o aspecto moral do mandamento está extremamente bem trabalhado na ideia da criação, desde a criação, no fato de ser colocado junto nos 10 mandamentos, todo o aspecto moral está ali trabalhado. E o irmão lembrou bem que, por ocasião do capítulo ali 32 de Êxodo, quando eles têm ali o seu momento de idolatria, no momento que Moisés está aos 40 dias no monte, o pecado ali, a transgressão é a idolatria, não é a questão da quebra do sábado. E mesmo sendo a idolatria, o que Moisés faz? Ele lança a totalidade da lei. Então ele está nos transmitindo com esta ideia de que o homem obedece os 10 ou rejeita os 10. Não é possível escolher, né? E o fato de que o sábado ele vai ter características também que fazem parte das questões cerimoniais. Estas características não anulam as características moral. Porque, como o irmão mesmo bem frisou, se Deus manifestou sua vontade, só este Deus poderia revogar esta manifestação. E esta revogação não ocorreu dentro da palavra. O que acontece hoje? Acontece que a pessoa tem uma compreensão equivocada do Velho Testamento. E qual é o início dessa compreensão? A pessoa não consegue compreender qual é a relação que Deus e o povo de Israel tinham com o sábado. O que esses 3 elementos, qual é a relação desses 3 elementos? Deus, Israel e sábado. A relação é a relação do reconhecimento, um diferencial de um Deus criador. O povo de Israel, por exemplo, viveu no Egito, onde havia ali dezenas de deuses. Eles iriam entrar na terra de Canaã, onde havia, assim, centenas de deuses. Cada nação, cada povo tinha ali o seu Deus, ou centenas deles, né? E para diferenciar entre todos esses seres chamados deuses, qual era o diferenciador? Era a guarda do sábado.
Porque com a guarda do sábado, o homem estava se identificando, se religando ao seu Criador. O sábado ele tem uma característica desde o seu início, que ele tem a capacidade de santificar o homem. De que maneira? A maneira em que o homem se coloca diante do seu Criador, reconhecendo as suas limitações e a capacidade que, se alguém nos criou, ele pode sim nos regenerar, pode nos transformar. Então, a incompreensão do papel do sábado no Velho Testamento arrasta esta incompreensão para o Novo Testamento. Porque se a pessoa compreendesse que o sábado é uma questão com o Criador, a pessoa iria ver várias declarações no Novo Testamento onde temos a continuidade deste princípio. O homem deve adorar o seu Criador. Ok. Martins, você abre o seu áudio, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Bom, com todo respeito, o irmão tentou ali, falou pouquíssimas coisas sobre a minha pergunta, mas no fim das contas nada falou. Já falou sobre a moralidade do sábado. Bom, eu não vejo nenhuma moralidade no sábado. O irmão se fundamenta na ideia de que o fato de o sábado estar previsto lá nas tábuas 10 mandamentos significa que ele é moral. Isso aí não tem nenhum contexto bíblico. Não existe isso. A análise do direito hebreu para a perspectiva da natureza do mandamento, porque a lei era uma. Para o direito hebreu, no início ali, quando ele era nômade ali pelo deserto, era consuetudinário. Era por costume ali tanto a revogação da lei como o surgimento dela. Então, o que acontece? Ali, pelo direito hebreu, a perspectiva das tábuas de pedra, eu não me recordo agora o versículo, mas relacionado aqui na Bíblia, é somente para demonstrar a positivação da lei, a escrita da lei, que não estava ainda sendo escrita, era uma lei oral. Então, a escrita da lei, ou seja, a lei escrita, mas com uma finalidade, colocar diante do povo, testemunho contra ti, se vós quebrar esses mandamentos. Cada mandamento ali tinha seu aspecto moral, tinha seu aspecto cerimonial, tinha seu aspecto civil, aspecto religioso, aspecto festivos e etc. Mas em nenhum contexto da Bíblia é provado que o fato de estar ali nos 10 mandamentos, ali nas tábuas de pedra, significa que é moral. Pelo contrário, existe mandamento de aspecto moral que o Senhor Jesus citou, amarás teu próximo como a ti mesmo, fora das tábuas de pedra. Fora das tábuas de pedra. O mais importante, como um preceito cerimonial poderia ser mais importante do que um mandamento de natureza moral. Não existe isso. Não existe isso no direito hebreu, não existe isso no costume hebreu. Então, o sábado ali era só como um testemunho, um resumo das leis, das principais leis, e não das leis ali mais importante no sentido de validade ou de moralidade, nada a ver. Era somente para mostrar a positivação da escrita. Então, os principais mandamentos que desencadearam, que deram surgimento aos novos mandamentos, como o sábado. O sábado é Levítico capítulo 23, versículo 3. O irmão leu. Isaías capítulo 1, versículo 13. Ele é uma das festividades dentre a trilogia semanal, mensal e anual. Ele faz parte, ele é solene. Nada o texto diz que ele é moral, nada o texto diz. No máximo, para o irmão provar que o sábado seria moral, era se ele provasse um texto que o sábado foi dado também para os estrangeiros fora de Israel, que eram os Necá e os Noqueri, os Necá e os Noqueri, que não eram prosélitos, tinham que guardar o sábado também. Mas nada disso o texto diz. Pelo contrário, o texto restringe. Ele diz somente os filhos de Israel, somente as mulheres de Israel, somente quem é de Israel, e somente o estrangeiro de Israel, somente o animal de Israel. O estrangeiro de Israel. O que significa aquele estrangeiro de Israel? Qual é? É o estrangeiro no sentido de que qualquer pessoa que não é de Israel deve guardar o sábado? Não. Ali é o Ger, o estrangeiro Ger-Sedec. Então, era o prosélito que se convertia ao judaísmo e morava no judaísmo, ali no meio do povo judaico, no meio do povo ali, me perdoa aqui o anacronismo em relação a usar o termo judaico, judaísmo, que ali no tempo de Êxodo capítulo 20, ainda não eram judeus, eram apenas hebreus. Então, na perspectiva do hebreu ali,
ele era o guia, a pessoa que estava morando com o povo, andando com o povo e aceitando os ritos e a lei daquele povo. Veja, queridos irmãos, raciocine comigo. Se o sábado ele de fato fosse moral, como os 9 mandamentos, que ali ele tivesse um aspecto moral, como os outros 9 mandamentos da tábua de pedra, todos os outros 9 mandamentos teriam a sua mesma restrição, mas não teve. Somente o sábado teve cláusulas restritivas pelo próprio Deus. Preste atenção. Pelo direito, que na época a fonte do direito hebreu era o direito consuetudinário e cuneiforme. Então, esse direito, a ideia de revogação da lei era a modificação dela, a partir do costume e ensinamento. Mudou o ensinamento do anterior para o novo, foi revogado. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 11, com Deuteronômio 5, 15, demonstra que Deus modificou o sábado. Ok. Pessoal, dessa forma conseguimos completar aí o nosso ciclo do segundo bloco. Boa noite aí todos que estão aí no chat me perguntaram. Vamos poder fazer perguntas? Sim, você tem 2 formas de fazer pergunta. Vou selecionar no final do debate uma pergunta para cada debatedor, aí no finalzinho do terceiro bloco. Aí vocês vão lá e fazem a pergunta, escrever o nome da pessoa que você quer que responda a pergunta e na frente disso a pergunta, tá? Na frente do nome a pergunta, beleza? Então, como nós temos aí 2 Samuel, você vai colocar o sobrenome dele, Pimentel ou Martins, e escreve a pergunta na frente, beleza? Se você quiser mandar o superchat, aí eu vou selecionar aqui o superchat e a gente coloca pro debatedor aí responder também no final. Beleza? Superchat você já vai mandando agora para eu conseguir colocar no slide, que aí fica mais fácil para ele responder. Nesse exato momento, eu vou fazer só aqui a propaganda dos debates que vai ter na semana. Amanhã, nós teremos aqui o debate sobre desigregismo, movimento correto ou errado, né? Quem vai estar aí debatendo o assunto é o pastor Rodrigo Lopes, e quem está aí defendendo o desigregismo é o Alexandre Moraes. Vai ser no dia 30/3, às 20 horas. Amanhã, você não pode perder esse debate. Nós vamos ter aqui no dia 30/3 uma estreia, Pastores na Maçonaria. É a primeira vez que nós fazemos um Trocando Ideia com o pastor Danilo Estélio. Pastores na Maçonaria. E aí, tem perguntas sobre o assunto? Amanhã vamos colocar o pastor Danilo Estélio na fogueira. Prepare as piores perguntas e vamos colocar na berlinda o pastor Danilo Estélio com as perguntas mais difíceis sobre o assunto. É isso aí. Nós vamos ter uma outra estreia. Hoje nós temos estreia. Olha só, semana da estreia. Ancião Victor Grieco vai estar debatendo sobre julgamento final, tormento eterno é bíblico, com o pastor Marcos Quintanilha no dia 1/4 às 20 horas. Outra estreia. Estou falando que é a semana da estreia. Isaías Silva, ele vai estar debatendo aí com Adriano Cruz e vai ser sobre Trindade, a divindade de Jesus. Então nós vamos ter aí uma estreia muito interessante que é o Isaías Silva, vocês não podem perder. Compartilhe esses links, está na programação do nosso canal. Você pode pegar lá o link e já ir compartilhando, ajude a gente na divulgação. E aqui nós temos um grande debate que nós vamos fazer no dia 3/4. Esse debate já vem sendo... Tentamos aí há anos no WhatsApp, há anos no Facebook, e por fim acontecerá aqui no Arena Apologética. JSB Ferreira, Júlio Ferreira vai debater com o pastor Ezequiel Gomes sobre a visão adventista da crença do juízo investigativo. Esse debate você não pode perder. Estamos aguardando aí
Estamos aguardando esse debate com muito ansiosos. E eu espero que você esteja nos ajudando a compartilhar esse debate, compartilhando aí esse debate para fazer com que a divulgação tenha um alcance muito grande. Então é isso que eu espero aí de vocês, essa ajuda, né? Compartilhando aí esse debate, que esse debate com certeza vai ser muito, muito bom. Bem, nós sorteamos quem vai começar o nosso terceiro bloco, e o sorteado foi o Martins. Então, Martins, está preparado? Vou colocar o relógio na tela e você vai fazer aí a sua pergunta, tá certo? É a última pergunta? É a última pergunta. Esse aqui a gente vai iniciar então o terceiro bloco. Lembrando que o tema se o sábado é para a igreja ou não. Então, eu estou colocando aí o relógio na tela. Pergunta, 3 minutos. Samuel Martins, fica à vontade, pode começar. Seu áudio está fechado, eu vou voltar o seu tempo, você abre aí o seu áudio, tá? Irmão Samuel Pimentel, a minha pergunta ela é basicamente pelo contexto jurídico do direito hebreu. Naquela perspectiva, como eu demonstrei anteriormente, as fontes do direito hebreu eram o direito consuetudinário, o direito cuneiforme, então tinha ali as suas regras, tinha ali a sua visão de processo de revogação e etc. A minha pergunta ela vai nesse sentido, no contexto jurídico, em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, versículo 11 até do 8 ao 11, e Deuteronômio, capítulo 5, 12 ao 15, que o irmão ali pode ver que está se tratando, e bem já sabe, está se tratando sobre a guarda do sábado. A minha pergunta é exatamente sobre sobre as cláusulas que estão nesse mandamento. É o único mandamento que tem essas cláusulas no 10 mandamentos, é o único. Quais são essas cláusulas? As cláusulas são restritivas. Ela dá ideia para quem são os sujeitos legítimos para adquirir a guarda daquele dia, o cumprimento daquele mandamento. Então, a pergunta que eu faço para o irmão é a seguinte: como eu, Samuel, que não sou israelita, carnal, não sou filho de israelita, não sou servo de israelita, não sou nem serva de israelita, não sou animal de israelita e nem sou o estrangeiro Gersedec de israelita. Como eu, Samuel brasileiro, posso cumprir a guarda sabática, sendo que eu não tenho legitimidade em nenhum dos sujeitos supracitados pelo próprio Deus, que é o legislador? Então, eu quero entender aqui, porque o estrangeiro aqui é o Gersedec, não é o Necar, que é aquele que ele é cortado dentro de Israel, ele vive fora de Israel, ele não é israelita. E o Noqueri, me perdoe aqui a falta de lembrança pelo significado de Necar e Noqueri, se eu não me engano, o Noqueri tem a ideia de que é aquele estrangeiro que vai visitar Israel apenas de uma forma turística e vai embora. Correto? E o Necar é aquele que de fato não vive em Israel, nem foi frequentar e nem mora lá, e nem tem intenção de morar, e nem tem intenção de passear em Israel. Então a minha pergunta é nesse sentido: aonde eu ou a igreja em Cristo se enquadra nesses textos que mais os adventistas utilizam no Antigo Testamento, que vai contra eles mesmos, ao meu ver? Com todo respeito ao irmão, eu pergunto, aonde até o próprio irmão se encaixa, o Samuel Pimentel, nesses sujeitos legítimos na cláusula restritiva por Deus nesse mandamento? Essa é a minha pergunta. Entendeu a pergunta, Samuel Pimentel? Fica à vontade, 5 minutos para fazer a sua resposta, pode começar. Eu vou voltar o seu tempo, porque o seu áudio está fechado. Você abre o seu áudio, por gentileza. Vamos responder em duas partes. Primeiro, a gente tem que entender por que existem restrições. E como que a gente vai entender isso? Através da leitura do Velho Testamento.
A gente vai ler o Velho Testamento e vai ver que as nações eram inteiramente pagãs. O surgimento do povo de Israel, a gente vai à introdução de Romanos 1 e 2, o surgimento do povo de Israel se dá porque o mundo inteiro se apostatou, não queria saber do Deus Criador. Então, se eu não tenho uma nação para chamar de minha, eu vou criar uma nação. Então, Deus cria uma nação com este propósito. Quando ele chama Abraão, ele já está demonstrando que o seu propósito é um propósito abrangente. Em ti serão benditas todas as nações. Então, Deus tem uma visão para alcançar todo mundo. São João 3,16, que é um texto atemporal, que não está preso em geografia, não está preso à linhagem sanguínea, não tem regra de restrição nenhuma, não precisa de conhecimento da teoria ou do direito hebreu para compreender. Ele vai dizer que Deus amou o mundo, se referindo à totalidade dos seres humanos, e o seu Filho vem para todos. Eu sei, você não conseguiu fazer o elo, né? Eu te explico, então. Por que eu estou citando 3,16? Para mostrar um Deus que pensa no hoje, no ontem e no amanhã. Ele pensa no todo. Ele não está preso a um tempo específico. Até uma das definições deste Deus é um Deus onipresente. Ele é onipresente tanto no espaço físico quanto no tempo. Então, Deus está em todos os lugares. Então, ele vai projetando a salvação dos seres humanos pensando em todos. A restrição é você quem vê. Só que existe uma dificuldade. E a Igreja Católica mostrou isso, e muitos vão perceber isso. O ser humano, quando ele vai transmitir a mensagem, ele quer impor. Então, Deus vai falar através até de Abacuque, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, Deus quer alcançar todos. Então, as restrições, elas querem transmitir para nós, não Deus excluindo pessoas, mas sim Deus não querendo que eu possa, digamos assim, forçar alguém a crer da maneira que eu creio. Como que a gente pode ver isso? Não houve restrição para Raabe. Raabe era uma pessoa que se tornou do povo de Deus ou não? Ruth, o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo. Então as restrições são quebradas e elas não existem para diferenciar um tratamento de Deus, diferenciado de um povo para com o outro. Então, o que eu posso ver nas restrições? Deus, ele está trabalhando com povos extremamente pagãos e ele está chamando uma nação de sua. E ele não quer que este evangelho, podemos assim dizer, que ele está ensinando Israel, seja pregado à força para as outras nações. Este é um ponto. Um outro ponto que se chama a atenção, que dos 10 mandamentos, o único que tem uma restrição, uma ideia de que parece que ele tem um alcance limitado, e aí surge a tua pergunta, como que você e eu nos encaixamos neste aparente alcance limitado do mandamento? Mas existe uma outra coisa que não sei se você não quis perceber, ou não percebeu, não citou. Dos 10 mandamentos, o único que identifica quem está falando conosco é o quarto. Quem é o Deus que diz assim, não matarás? Quem é este Deus? É o Criador. Quem é o Deus que diz assim, não adulterarás? É o Criador. Então, tire o quarto mandamento e os demais 9 mandamentos, você não consegue identificar qual é a divindade que está se comunicando com você. E aí surge a tua resposta. Como que eu me vejo naquele mandamento? Eu não me vejo na lista de pessoas citadas, eu me vejo no Criador. Você tem o mesmo Criador que eu? O teu Criador é o mesmo que foi o do povo judeu? Você não consegue perceber que a razão pela qual o mandamento é dado é o fato de que existe um Criador? Existe um Criador. Mateus, Marcos 2, 27, Jesus não diz, o sábado foi feito para o homem? Você não é homem? Você não é da linhagem da humanidade, que é ali identificado como homem? Você não consegue se ver ali mesmo? Porque Deus, ele queria que você se visse, não somente ali, mas em todos os mandamentos onde há uma identificação do Criador. Então, veja, e aí a gente vê o propósito do inimigo. Por que combater contra o quarto mandamento? Porque se tirar este quarto mandamento, qualquer um pode ser o Deus que falou não matarás. Quem é o Deus que te disse não matarás? Quem é? Ok. Nesse momento, o Martins vai ter aí seus 5 minutos para fazer sua réplica, fica à vontade.
Abre o seu áudio que está fechado, tá? Abre o seu áudio. Obrigado. Irmão Samuel, mais uma vez, com todo respeito, fez aí o uso da falsa analogia. A minha pergunta foi clara e ela foi forte. Por quê? Porque esse texto de Êxodo capítulo 20, 11, na perspectiva jurídica, ele não serve para nenhum adventista guardar o sábado. Nenhum. Mas nenhum mesmo. A não ser aí um judeu que quer viver na aliança mosaica. Entendeu? Óbvio. Até mesmo uma mulher que se casasse com um israelita, a mulher, veja bem, olha a falácia. Hoje em dia as mulheres não têm o mesmo direito da época em que ele citou aqui, ó, duas moças que não eram israelitas, Raabe e Ruth. Só que ambas se casaram com israelita, meu querido. Isso aí o senhor não falou. Ambas se casaram com israelita. Então, uma mulher na época ela tinha que seguir o que o homem mandasse. O que era pátria e família, era pátria e família. Quem mandava era o homem na casa. A religião que o homem botasse ali para a mulher servir, ela tinha que servir. Então, elas encontraram o Deus do Hebreu, os deuses hebreus encontraram, mas para guardar ali toda o cerimonialismo ritualístico que o irmão leu em Isaías capítulo 1, versículo 14, até em relação à guarda do sábado, elas tinham que guardar no sentido de que elas entraram no povo hebreu. Vamos ler o próprio livro de Isaías, que o irmão citou naquela hora. Isaías 56, quando vai falar sobre a guarda do sábado, minto. O Isaías 50 e... Com licença. Isaías 56. Aqui ele vai falar sobre o estrangeiro Necar, que se aproxima da aliança e se torna um prosélito do judaísmo, fazendo o quê? Se circuncidando e oferecendo sacrifícios holocaustos. Mas ele se aproximava com a aliança, ele abraçava a aliança do concerto judaico. Então, meu irmão, não tem nada aí que o irmão falou que compare ao que eu mencionei. Deus não está como sujeito legítimo aqui para guardar o sábado. Eu não perguntei se era Deus, eu perguntei às pessoas que estavam aqui. Eu perguntei ao irmão onde se encaixa. O irmão em nenhum momento se encaixou aqui em nenhum canto. O Ger, Sedeque, realmente, Raabe e Ruth. Agora o senhor eu sou? Não somos estrangeiros Ger. Não somos Necar. Eu futuramente, Naqueri, que eu quero visitar lá Israel e tal, e voltar, entendeu? Ver ali, eu passear nas culturas, mas não quero morar lá, entendeu? Eu quero vir para cá. Então, irmão, não tem nada a ver. É um tiro no próprio pé. João 3,16 não fala nada de sábado. O irmão aí fez, mais uma vez, com todo respeito, o uso do argumento da falsa analogia. Não tem fala de sábado, João 3,16, podem ler lá, João 3,16 não fala nada de que a lei se abriu para outras pessoas, nada disso. Aí quando o irmão me pergunta quem é o Deus de não matarás, o preâmbulo do capítulo 20 vai dizer quem é o Deus. Quem é o Deus? Vamos ler? Êxodo capítulo 20. O que diz o preâmbulo? Vamos lá, vamos ler. Preâmbulo, o início do capítulo. Então Deus, falou Deus, Elohim, todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o próprio Deus de Israel é o Deus que não mandou matar, que não mandou guardar o sábado, restringir o sábado, e etc, irmão. Ali, o texto é bem claro no preâmbulo. Não é um Deus imaginário que os hebreus inventaram. Está ali a identificação do próprio Deus no início do capítulo. Próprio Deus se declarando, se demonstrando quem ele é. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Quem é o Deus? Deus dos hebreus. O Deus que prometeu, que fez a promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Agora vamos para a analogia lógica, argumentativa. Qual é? É a seguinte. Eu, Samuel, não sou judeu e nem esposa, como ele demonstrou aí no exemplo. Não sou nada disso. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma lógica de raciocínio lógico argumentativo. Toda pessoa que não é israelita, filho, serva, nem mulher, nem peregrino guer de Israel, nem animal de Israel, não deve guardar o Shabat, conforme diz a legitimação ali do texto. Samuel Pimentel não é israelita, não é filho de israelita, não é servo de israelita, não é estrangeiro guer de israelita, não é mulher de israelita. Logo, Samuel
não deve guardar o sábado. Por quê? Porque não está legitimado, você não tem essa legitimação. Então, ao meu ver, para guardar o sábado, deve-se guardar o sábado? Para mim depende. Aí eu vou entrar na situação da guarda do sábado pelo Novo Testamento. Olá, vamos lá, o Samuel, você tem aí 3 minutos para fazer a pergunta. Eu sei que o coração está tremendo para fazer uma tréplica, mas tenha calma. Chegará o seu tempo de você poder falar à vontade, que é na sua réplica, beleza? Então abra o seu áudio e você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, fica à vontade. A pergunta é com respeito ao texto básico que nós estamos utilizando, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa e por causa da lua nova, dos sábados, né? Essas restrições aqui apresentadas, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova ou dos sábados. Essas restrições, este conselho aqui apresentado, ele está introduzindo, assim, a finalização do dia de sábado, né? É uma evidência de que o sábado não tem a sua continuidade nele mesmo, ou ele está apresentando aqui uma prática, um princípio, né? Não o fim do sábado, não é a proposta do texto apresentar essas coisas aqui listadas como tendo o seu fim. Ou ele está apresentando para nós um princípio este é que alguma prática vinda da palavra pode em si ser boa, porém, sem Deus no coração, ela não tem valor para nós. Entendeu a colocação, irmão? A pergunta? O que temos aqui? Se entendeu, beleza, não vou nem repetir. Quer que eu repita? Tá, o questionamento é com base em 16, Colossenses 2,16, né? Aqui vem apresentando. Ninguém vos julgue por causa do comer, beber, por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Aqui, o princípio, o que podemos extrair de aprendizado aqui estes ensinos aqui mencionados ficaram para trás, né? Não tem valor, não tem a sua continuidade para nós. Este é o princípio a ser aprendido aqui, ou é um princípio no sentido de que a prática em si pode ser algo bom e válido, porém, se praticado de uma maneira sem Deus no coração, ela por si só não tem valor em si mesma, e por isso de nada vale para nós. Qual é a ideia que nós podemos extrair deste texto? É o fim disso aqui listado, ou aqui temos exemplos que podem ser lançados para outros temas também no estudo da palavra? Entendeu, Samuel? Samuel Martins? Então fica à vontade, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta. Abre o seu áudio, pode começar. Então, irmão Samuel Pimentel, muito obrigado pela pergunta. Agora que eu ia trabalhar em cima dessa questão, independente se o senhor perguntasse ou não, eu ia trabalhar exatamente isso, na finalidade desse texto. O que o texto tem a nos demonstrar e a nos provar de forma clara, inequívoca, levando em consideração que o apóstolo Paulo ele trabalha com Colossenses e Efésios de forma mútua e circunstancial, no sentido que as duas cartas eram paralelas uma com a outra. Aqui ele vai demonstrar o seguinte, que em Efésios capítulo 2, versículo 15, diz lá, a lei abolida. A palavra, o termo grego ali, abolido, se eu pesquisar no direito grego, é a mesma palavra que se refere para uma lei, um mandamento abolido ali na legislação da Grécia. É o mesmo termo. Só que nomos, eu entendo o sentido ali de nomos, no sentido de costumes, como também é apropriado da época do apóstolo Paulo, eu traduzi dessa forma, dali da apólis da Grécia. Eles tinham tanto nomos como lei no sentido geral, ou como nomos no sentido costumes. E aí o apóstolo Paulo em Colossenses 2,16, ele vai mostrar que ordenanças e costumes de mandamentos eram aqueles que dividia gentios e judeus. Aí ele fala, portanto, ninguém vos julgue. Aqui, portanto, ninguém vos julgue,
O texto grego aqui é no sentido de que ninguém vos determine o que devem fazer, se é para comer ou para beber, se é para guardar dias de festa ou não. Ninguém pode determinar isso. Por quê? Porque tudo isso são sombras da coisa futura. Sombras vem o seu sentido no versículo 22. Perecem pelo uso do tempo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim, igreja de Colossos, essas festividades, que não pode ser festividade de forma idolátrica, porque nenhuma festividade de forma idolátrica, como o irmão tentou conectar com Isaías capítulo 1, que aí é um tiro no pé, pode ser sombra de Cristo. Como uma festa idolátrica pode ser uma festa ali cheia de deuses, misturado com Deus, pode ser sombra de Cristo. Não existe. Então, tira aí essa impureza do texto bíblico, não existe. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês, talvez essas festas, elas são simplesmente sombras, prefigurações, elas vão se acabar com desuso. Por quê? Porque Jesus, ele iniciou seu ministério em Lucas capítulo 4, versículo 29, no dia de sábado. E ele morreu no dia da preparação. Está aqui, ó, João capítulo 23, versículo 54, prova de forma inequívoca que sábado ainda tinha preparações. Ora, como preparações? Eu tenho preparações para não matar? Eu tenho preparações para não roubar? Eu tenho preparações para não... Isso aqui é uma característica de qualquer jurista hebreu ou rabínico vai entender que isso é uma característica cerimonial. Então, o sábado, ele deu desfecho ali da morte de Cristo, demonstrando o quê? Cristo, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele é a prefiguração do descanso, ele é a redenção que previa no mandamento, ele é o libertador que previa no mandamento para a igreja, para o povo de Deus. A restrição que tinha no sábado não existe mais. Por quê? Porque o mandamento, com o uso ele apontava para Cristo. Cristo era o descanso. Cristo é o descanso. Cristo é aquele que santifica. E o Espírito Santo é o selo de Deus. Selo de santificação. Isso é uma prova clara e inequívoca que o sábado também nem é mais selo de Deus. Por quê? Porque quando, como eu falei, pelo costume, pelo direito coordinário, o costume determinava uma revelação da lei. Então, quando se tinha um outro costume antagônico ao anterior, ele dava a entender, dentro daquela convivência, que foi abolido. Romanos capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço de escândalo ao irmão. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz assim, irmãos, vocês não podem, judeus, querer obrigar os gentios a guardar o sábado. O senhor não é judeu, mas os judeus queriam, por exemplo, que eu guardasse o sábado. Aí mas eu não quero guardar o sábado, eu quero guardar outro dia, eu quero guardar todos os dias da semana. Aí o apóstolo Paulo diz assim, para vocês, tanto judeus como gentios, que guarde para o Senhor, cada um com a sua consciência. Por quê? Porque o dia separado para guardar a adoração, o seu sentido restrito, o seu sentido de ordenança, ele foi abolido pelo próprio Deus na cruz, porque de primícia a lei era imutável, ela nunca mudaria na perspectiva dos homens. Somente Deus poderia mudar. E temos provas de que Deus mudou a guarda sabática. Efésios capítulo 2, versículo 15, aboliu na sua carne a lei. Que lei? Costume de Colossenses 2,16. E aqui, o dever de guardar o sábado, ele pode ser ético e moral, não necessariamente decretivo ou no sentido de imposição, como se era antigamente. Ok. Samuel Pimentel, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, fica à vontade. O irmão empolgado pela área que ele estuda, né, que é o direito, ele traz o direito hebreu, isso, mas, na verdade, nós deveríamos usar mais a palavra de Deus como fonte, né? Existe uma hierarquia entre as leis, no nosso país existe uma hierarquia das leis, né? Uma pirâmide que vai identificar a hierarquia das leis. As leis dadas por Deus, existe também uma hierarquia, também existe. Na nossa Constituição, nas nossas ações legislativas, nas casas legislativas, existem métodos para evidenciar uma hierarquia de lei, né? Para você alterar, por exemplo, a Constituição, né? Os trâmites são diferenciados, né? A maneira de votar no Senado e na Câmara. Então, a gente consegue identificar pela maneira com que a lei chegou até nós e vamos identificar que existe, sim, uma hierarquia. No Brasil, por exemplo, a Constituição é a base das leis, né? A mais importante. Não pode haver uma lei que entre em contradição com a nossa Constituição.
Dentro da palavra de Deus existe uma hierarquia da lei? Existe. Como que nós vamos evidenciar essa hierarquia de Deus, essa hierarquia das leis? A maneira com que esta lei chega até nós. E os 10 mandamentos, não 9, não 8, não 7, eu posso desenvolver a argumentação que eu quiser. Eu posso dar ao sábado a classificação que eu, como homem, quiser. Mas Deus fez a manifestação dele. Quando Deus, 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, armazenado na mesma arca, colocados no santuário, no Santíssimo, quando o sangue dos animais que simbolizava o substituto, representando o sangue de Jesus, era lançado sobre todos em direção a estes mandamentos, é a quebra da totalidade desses mandamentos, representado nesses 10, que faz com que o pecador seja digno de morte. Então, eu posso desenvolver argumentações, só que eu estou pisando a manifestação da vontade de Deus. Como que eu vou definir o que é moral, o que é, o que não é? Quem define a moralidade, a ideia de que tal comportamento é extensivo a qualquer pessoa, independente de qualquer cultura, é o próprio Deus, que ele é o nosso Criador. Quando ele coloca os 10 mandamentos da forma com que chegou até nós, é uma manifestação inquestionável. Eu posso dizer assim, eu posso desenvolver uma hierarquia entre os 10 mandamentos? Não posso. Eu posso dizer que tal é mais importante? Eu não posso. Por que eu não posso? Porque o tratamento dado por Deus a eles é o mesmo. Deus dá o mesmo tratamento. Agora, o que a gente pode extrair de Colossenses 2:16? A gente tem que extrair de lá o pensamento de que práticas religiosas, que a princípio são boas, podem ser nulas em si mesmo, se Deus não for o motivador dessas práticas. Por exemplo, no final do ministério de Jesus, ele vai dizer em Marcos 16, né? Ide pregar o evangelho. Estes sinais acompanharão aos que creem. Então, no princípio da pregação do evangelho, os sinais, entre ele expulsar demônios, era um sinal de quê? De que aquela pessoa estava com Deus. Agora, passa-se o tempo, passa-se os séculos, e um dia Jesus vai voltar. E Jesus já profetizou que o que ele vai dizer? Porém, ele vai dizer, Mateus 7:22, né? Porém, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Veja o que eles estão falando. Eles estão reivindicando aqui, Senhor, lá no início da pregação do evangelho, o Senhor falou que expulsar demônios era uma prática que identificava um filho teu, era um sinal da tua presença conosco. Só que isso está nos mostrando a capacidade que o inimigo, Satanás, tem de distorcer os ensinos de Deus, e é sobre isso que Paulo está falando. Então, assim como no início da pregação do evangelho, expulsar demônios era sinal, sim, de alguém ser um mensageiro de Deus, Jesus identifica profeticamente que no final da pregação do evangelho, muitos estarão diante dele dizendo, eu expulsei demônios, e Jesus tem que dizer, eu não vos conheço. E é isso que está sendo trabalhado em Colossenses. A prática de uma ação que seja por si só boa, como é a guarda do sábado, não nos garante nada se Deus estiver fora do nosso coração. É o que acontece com o sinal que Jesus falou. Então, é isso que a gente deve extrair do texto, né? Pena que o tempo, ele... Ok, é o tempo bom, né? Ô, Samuel Pimentel, vou colocar aqui na tela uma pergunta. Aí quando você lê, vou te dar 2 minutos. Quando você estiver pronto, você diga, tá certo? Que eu vou abrir o tempo. Samuel Pimentel, cite um versículo onde Jesus ou os apóstolos ensinou a igreja a guardar sábado. Fica à vontade, tem 2 minutos para você fazer a sua resposta. Enquanto isso, eu estou selecionando a do Samuel Martins aí no chat. Ok. Eu não canso de repetir a ideia de que, assim, o leitor do Novo Testamento, ele não pode ver o Novo Testamento como uma ruptura. Quando se diz assim, cite um texto onde a guarda do sábado é ensinada por Jesus e pelos apóstolos. O que você está fazendo automaticamente? Você está fazendo uma ruptura onde você está desprezando tudo que antes foi dito.
E os próprios escritores do Novo Testamento não são só nesse posicionamento. Você consegue compreender isso? Que quando eu questiono, me apresente um texto no Novo Testamento, onde Jesus e os apóstolos, então eu estou menosprezando Moisés, eu estou menosprezando Isaías, eu estou menosprezando todo mundo que foi antes. E os mesmos aqui, os apóstolos, eles não fazem isso. Jesus não fez isso. Quando questionado em Marcos 2 sobre o sábado, qual foi o posicionamento de Jesus? Ele vai dizer assim, nunca lestes. O que essa frase quer dizer? Que o material onde eles se alicerçavam para compreender o tema é o Velho Testamento. Agora, para o Rodrigo Lopes não é suficiente, mas para Jesus foi. Então, quando Jesus nunca lestes, o que ele está dizendo? Para mim, o que está escrito é suficiente, você nunca leu? Só que o Rodrigo ali está dizendo que para ele não é suficiente. Quando o apóstolo diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para nos ensinar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Velho Testamento é suficiente para nos ensinar. O Rodrigo Lopes está com a sua pergunta dizendo que não. Né? Daí cria-se uma dificuldade. Né? Primeiro, não há uma compreensão de como o tema é apresentado no Velho Testamento, que é o reconhecimento que temos um Criador. Segundo, há um menosprezo, assim, com o Velho Testamento, coisa que os escritores do Novo Testamento não fizeram. Ok. Vou colocar na tela, então, agora, a pergunta do Alexson, que é para o Samuel Martins, que a pergunta é a seguinte. Aí você vai ter que ler a Bíblia aí, ó. Lê Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, lê aí primeiro. Aí ele pergunta aqui, que lei era essa que o povo, que lei era essa que o novo pacto de Deus começara em nosso interior? Dá uma lida, e aí, quando você estiver pronto, você me avisa que eu vou colocar o seu tempo. Se puder ler aí em voz alta, para todo mundo saber qual que é o texto, fique à vontade. Jeremias capítulo 31, versículo do 31 ao 34, diz assim, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Fica à vontade, pode iniciar a sua resposta. Você tem 2 minutos. Bom, óbvio que lei era essa. Ali é Torá, é 613 mandamentos, não é 10 mandamentos. Não é uma parte da lei, não existe isso. Não é lei moral, como tradicionalmente os adventistas defendem. Não existe isso dentro do direito hebreu. A lei era uma, com seus aspectos de mandamentos morais, cerimoniais, ritualísticos, e civis e etc. Então, era a Torá. E o que o texto diz? Ele diz, farei novo concerto, tirando a letra ali da lei, dos mandamentos daquela lei e botando em seu coração. O que está ocorrendo aqui? Uma mudança na perspectiva do homem para com Deus, mudança na lei ou para qualquer perspectiva jurídica, aqui temos uma derrogação da lei. É o que eu defendo. Eu não defendo uma abrogação da lei, uma revogação absoluta. Por quê? Porque novo concerto, novo aqui, não é novo neós, é novo kainós, é no sentido ali de renovar, reformular a lei. Então, o que Deus faz? Hebreus, o maior intérprete desse texto, o apóstolo Paulo, de Jeremias capítulo 1, versículo 1, o que ele diz em Hebreus, capítulo 8, no versículo 8? Ele vai repetir o próprio texto de Jeremias, aí quando ele chega aqui no versículo 11, ele diz, no versículo 12, ele diz assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, seus pecados, suas prevaricações, não me lembrarei mais. Aí, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro.
Ora, o que foi tornado velho se envelhece perto, está de acabar. A lei, Hebreus capítulo 10, ela tinha sombra aqui, ó, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente assim sofreria. Então, a lei ela tinha sombras, e essas sombras elas se cumprem em Cristo a partir do Novo Testamento. Então, elas envelhecem e se acabam. E aí, o apóstolo Paulo, de forma bem clara, diz que os sábados, o sábado mensal e o anual não se faz mais parte. De forma decretiva. Samuel Pimentel, você que, conforme a gente sorteou, você que vai começar com suas considerações, pode começar. Você tem 2 minutos. Abra o seu áudio, vou voltar ao seu tempo. O tempo ele passa e não dá tempo da gente trazer tudo que o tema pede, né? As colocações que a gente prepara já não dá para transmitir todas. Depois mais aquelas que surgem através do diálogo com Xará Samuel também não dá para comentar todas, né? Mas aí tivemos algumas foram possíveis, né? No chat sempre eu não acompanho, mas evidentemente, ou a quem vá assistir esse vídeo posteriormente, sempre tem alguém que vai discordar isso e aquilo. Nós colocamos à disposição para agendarmos aí com o Ronaldo e vamos conversar. As últimas vezes que eu vim aqui foi o tema sábado, mas eu também posso conversar sobre a questão da imortalidade da alma, a questão do juízo investigativo, a questão do santuário celestial, a questão do capítulo 16 de Levíticos, né, o bode Azazel lá. Então, os temas adventistas, né, em regra, são temas que me agradam sim conversar. Então, se alguém se interessar, né, procura aí ao Ronaldo, a agenda aí, vamos dialogar também sobre os temas que nós na Igreja Adventista defendemos. E uma boa noite, né, a todos aí, ao Samuel, aí tivemos um bom diálogo, né, um diálogo tranquilo, né? Ele fez uns comentários nos vídeos que desenvolveu uma expectativa, né? Não sei da parte dele, mas ele prometeu no chat, nas conversas, né? Vou refutar o Samuel de uma forma que ninguém fez antes. Faz parte, né? É interessante também esse diálogo. Eu não... Achei que a refutação foi bem tranquila, pena que não há mais tempo, né? Mas que Deus esteja abençoando a nós todos. Ronaldo está sem áudio. Perdão. Você tem 2 minutos, viu, Samuel Martins, para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, abre o seu áudio aí. Bom, quero começar aí agradecendo o meu debatedor, Samuel Pimentel, meu xará, graças a Deus aqui pela exposição. Entendo de forma evidente, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 15, contrastando, que é uma epístolas íntimas, Colossenses capítulo 2, na perspectiva do apóstolo Paulo, o sábado, todos os sábados, de fato, semanal, mensal e anual, foram abolidos na cruz pelo próprio Deus, somente ele poderia modificar. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim, porque a mudança do sacerdote necessariamente faz também mudança da lei. Aqui é um contexto em que demonstra que um mandamento dentre os 613 mandamentos foram também abolidos. E aqui é uma clara e explícita revogação da lei. O que é revogação? Alguns dizem que a revogação da lei é a abolição da lei total. Não, existe 4 tipos de revogação da lei, processo de revogação da lei. A revogação explícita, tácita, expressa e implícita. Revogação total, parcial, explícita e expressa. A total é a ideia de uma lei nova contra totalmente uma lei anterior, que não é o caso. Derrogação, somente partes de dentro do mandamento, ou a forma, ou a parte ali formal do mandamento, da lei, foi abolido. Aqui no texto de capítulo 7, versículo 18, diz aqui, porque o precedente mandamento é birrogado. Aqui é a palavra birrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, ou seja, ele não teve eficiência para
aí cobrir os pecados do povo, que aqui vai trabalhar sobre os sacrifícios, sobre o sacerdote de Levi. Então, o mandamento, todo esse mandamento, esse aparato cerimonial, ele foi abrogado, porque não teve essa utilidade. O sábado, ele te traz um descanso completamente espiritual, suficiente? Não. Cristo demonstra isso, ele é o próprio descanso. Então, para corroborar aqui, entendo que a partir da nova aliança, temos mudanças, e essas mudanças ficaram claras, Efésios 2,15 e Colossenses 2,16. Ok. Dessa forma, o Samuel caiu, né? Dessa forma, eu agradeço o Samuel Martins pela sua participação aqui no canal. Parabéns aí pela sua participação, né? O Samuel Pimentel também. Eu quero... Espera só um pouquinho, o Samuel tá voltando aí. Samuel Pimentel, quero agradecer, né? Sua participação. Pode falar, Samuel Martins. Se o irmão Samuel aí quiser, a gente poderia agora, como eu fui num debate em cima do mandamento do sábado, a gente poderia aí trabalhar em cima da lei. A lei, ela foi modificada por Deus ou não? Porque o irmão aí, ao meu ver, ele deixou a entender que de nenhuma maneira a lei de Deus foi modificada, porque se fosse uma modificação seria uma contradição. Não, pelo contrário, todo o histórico e aparato do direito hebreu demonstra que somente Deus poderia modificar. Como Cristo modificou ali, ao meu ver, em Hebreus capítulo 7, versículo 12, e Efésios Mas capítulo já 12, encerramos, versículo... já. Vamos marcar um novo com esse tema, porque senão vai continuar. A gente já deu tempo. Beleza? Então, Samuel Martins, eu quero agradecer você, Samuel Pimentel também. Quero agradecer, você vê que tem tema para a gente debater ainda, hein, Samuel? E Samuel Samuel Pimentel já deixou aí o alerta para todo mundo aí do chat. O tema tem aí também. Samuel Martins, muito obrigado, Samuel Pimentel. Dessa forma, eu agradeço a todos que estão no chat e estamos juntos. Amanhã tem debate, não se esqueça. E até a próxima. Tchau, tchau.